Mas e o meu genro e minha nora? Como fica dentro do meu planejamento patrimonial? Eles vão fazer parte da empresa que eu estou criando e que vai abrigar todo o patrimônio da minha família? Olha, muitos clientes chegam aqui para a gente com esse questionamento e, afinal de contas, é um questionamento muito válido. Nós entendemos perfeitamente. Afinal de contas, você construiu todo o seu patrimônio à base de muito suor durante toda a sua vida, e aqui eu estou falando para você construir essa empresa para fazer o seu planejamento, porque ele é muito benéfico para a sua família, e você vai transferir esse patrimônio para os seus filhos. E como ficam os genros e as noras ali que são casados com os seus filhos, com seus herdeiros? Bom, primeiramente você precisa entender que um bom planejamento patrimonial familiar não existe esse problema. E eu vou te falar aqui por quê. Porque o planejamento que a gente constrói, a gente dá essa proteção para a família, que a não ser que ele queira que esse patrimônio se comunique com o genro ou com a nora, depende muito de cada caso. Às vezes as famílias fazem questão, às vezes por alguma proximidade, alguma participação dessas pessoas também dentro daquela família, daquele patrimônio, mas já há outros que querem ter uma proteção maior, não querem correr o risco em algum eventual conflito futuro que possa prejudicar essa relação do patrimônio, e que, no pior dos casos, aquele patrimônio até chegue e fique com aquele genro ou nora que às vezes nem vai mais fazer parte da família, né? E mesmo aquelas famílias que têm os filhos um pouco mais jovens e que não são casados, mas que podem casar futuramente, você também pode ter um risco, se você não fizer da maneira correta, de não proteger aquele patrimônio que você está transferindo para os seus filhos. Então, para garantir essa proteção do patrimônio dentro da família, é preciso escrever algumas regras para que você não tenha esse risco no seu patrimônio. Então, quando nós estamos falando de um planejamento patrimonial familiar, principalmente por meio da holding familiar, que a gente faz a doação das cotas da holding para os filhos, vocês precisam instituir uma cláusula que a gente chama de cláusula de incomunicabilidade. O que é a cláusula de incomunicabilidade? Essa cláusula é a regra que vai definir que a doação das cotas dessa empresa, ou seja, a doação do seu patrimônio para os seus filhos, os seus herdeiros, essa doação desse bem, esse patrimônio recebido para o seu filho, ele não vai se comunicar com o regime de bens do casamento do seu filho, que ele tem hoje ou até mesmo que ele possa vir a ter no futuro. Essa regra é tão forte que mesmo que o seu filho adote um regime de comunhão total de bens, essa doação que foi feita com essa cláusula específica, ela não vai se comunicar com o regime de bens do casamento do seu filho, tudo bem? Então, dessa forma, você pode garantir que mesmo que seu filho não esteja mais junto daquela pessoa, aquele bem que você doou para sua família pensando em um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, de fato vai ficar dentro da sua família. Você não vai correr esse risco de que aquele bem que você doou para ele irá se comunicar e na futura dissolução do casamento dele, se acontecer, esse bem não fique perdido e vá para outra família. Então, pessoal, por isso é muito importante conhecer as regras específicas que podem proporcionar a proteção de fato para o seu planejamento, porque senão você pode pensar que está fazendo um planejamento e na verdade aquilo pode trazer uma grande dor de cabeça para você e para a sua família.
E essa não é a única regra que nós devemos utilizar dentro de um planejamento. Existe uma série de regras que a gente pode definir com muita força, com força de cláusula de contrato e que vai dar mais tranquilidade e comodidade para as famílias. Aqui a gente pode citar uma cláusula de mandato, uma cláusula de call, uma golden share. São várias cláusulas que a gente pode falar, mas isso é um assunto para um próximo vídeo, mas que isso é muito importante que você saiba como construir um bom planejamento patrimonial familiar de fato, para que proteja você, o seu patrimônio e a sua família, tudo bem? Então ficamos por aqui e se você curtiu esse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos familiares. Um grande abraço e até breve!